Neste vídeo 2 sobre estudos ecológicos com dados do DataSUS, eu vou trazer sobre taxa de mortalidade infantil. Se a gente ainda não se conhece, eu sou professora universitária e me chamo Daniela Bertol. Conteúdos desse vídeo: como encontrar e baixar os dados de mortalidade infantil no Tabinete DataSUS. Também como baixar os dados dos nascidos vivos no SINASC, que também está no Tabinete DataSUS, para ser o denominador da taxa de mortalidade infantil. Sim, porque no vídeo 1 dessa playlist, dessa série do DataSUS, eu trouxe para vocês a taxa de mortalidade geral, que é diferente da gente calcular a taxa de mortalidade infantil, pois muda o denominador. Também vou mostrar como calcular a taxa de mortalidade infantil, além de dicas, exemplos de alternativas de dados possíveis no DataSUS para estudos ecológicos sobre mortalidade infantil, para ajudar você também a ter ideias sobre o que fazer numa pesquisa nessa área de mortalidade infantil. Importante, antes de entrar, enfim, nos conteúdos, no Tabinete, trazer o conceito de taxa de mortalidade infantil. É um indicador social que mede o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade. Então, esse dado eu deixei em destaque porque é bem importante para a gente escolher lá no DataSUS os dados que a gente vai querer, que então vão ter que ser de crianças menores de 1 ano. Para cada 1.000 nascidos vivos, isso vai influenciar no nosso cálculo da taxa de mortalidade infantil, enfim, num determinado local e período. Ele reflete, então, a qualidade de vida, saneamento básico, nutrição e assistência médica pré e pós-parto de uma região. Então, é um indicador bem importante social. A questão, então, das idades, das estratificações. Então, a gente tem dentro da taxa de mortalidade infantil, então, crianças de 0 a 364 dias de vida, né, até 1 ano de idade. Mas a gente pode, se for interesse estudar diferente, pode ter a taxa de mortalidade neonatal, que é ocorrida até 27 dias após o nascimento. Aí, dentro da neonatal, tem 2 subdivisões: neonatal precoce, que é de 0 a 6 dias, e neonatal tardia, de 7 a 27 dias. E isso tem lá como escolher no Tabinete DataSUS, por isso que eu estou mostrando aqui que é importante ter clareza do que você quer fazer na sua pesquisa. E o período que a gente chama de pós-neonatal, então, seria entre 28 e 364 dias, né, saindo da fase neonatal. Importante, então, lembrar que estudos ecológicos são com dados agregados, por isso a gente trabalha com taxa, tem que ter um denominador e ele tem que ser escolhido corretamente. Como eu disse antes, no vídeo 1 era um denominador, neste vídeo que é infantil é outro denominador. E a menor unidade agregada que a gente tem no DataSUS é município, ou seja, não existe dado individuado no DataSUS, né, só agregado. As taxas, então, são indicadas vir acompanhados de intervalo de confiança de 95%, para poder dar mais poder estatístico e inferir comparações. Isso vai ser, então, no próximo vídeo dessa playlist, no vídeo 13, eu vou falar sobre isso, explicar como calcular esse intervalo de confiança de proporção. E também é importante, né, saber que a mortalidade absoluta que a gente encontra no Sistema de Informação de Mortalidade, no Tabinete DataSUS, precisa de um fator de correção, porque aquele dado não constam as subnotificações, as causas, né, mal definidas. E isso, então, eu vou trazer no vídeo 4 dessa playlist do DataSUS. O exemplo de dados que eu trouxe para esse vídeo vai ser, então, taxas de mortalidade infantil por doença diarreica aguda conforme escolaridade materna no estado do Rio Grande do Sul. A DDA, ela é, então, classificada pela CID-10 com os códigos A08 e A09, que nós vamos escolher ali no Tabinete DataSUS. E a década que eu utilizei, por exemplo, é a 2015 e 2024, que é a última disponível.
Quero falar para vocês também que nessa série dessa playlist do DataSUS, em cada vídeo, cada exemplo que eu trago para fazer cálculo, eu trago algo diferente. Então, tem vídeo que vai ser sobre comparando regiões do Brasil. Esse, por exemplo, vai ser só sobre o Rio Grande do Sul, até para vocês terem formas diferentes de fazer conforme o que vocês desejarem. Então, vamos lá para o nosso Tabnet DataSUS. Então, lembrando, só dá um Google, coloca Tabnet DataSUS, geralmente é a primeira opção, ele vai abrir, né, com essa carinha aqui. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu já montei aqui um esboço do banco de dados para responder, né, esse exemplo da taxa de mortalidade infantil por diarreia, conforme escolaridade materna no Rio Grande do Sul, na década 2015 a 2024, a gente vai precisar, então, ter essas 4 informações aqui, tá? Aqui eu botei em verde a taxa por 1.000 habitantes, que a gente vai calcular no final do vídeo, depois que a gente tiver os dados. Então, a gente precisa os dados dos nascidos vivos, que a gente quer comparar conforme escolaridade materna. Então, a gente vai dividir os dados em baixa escolaridade e alta escolaridade. Entenda-se por baixa escolaridade, conforme referências nacionais e internacionais também, menor de 8 anos de estudo. E alta escolaridade é considerada o maior ou igual a 8 anos, e essa informação tem lá no Tabnet DataSUS para a gente selecionar. Então, aqui no Tabnet DataSUS, a primeira coisa, então, que nós vamos coletar é o denominador da nossa fórmula, que é os nascidos vivos, né, que é o SINASC. Então, vocês vão ter que vir aqui em estatísticas vitais, nascidos vivos. Nascidos vivos, a área geográfica que a gente quer, nesse exemplo, é Rio Grande do Sul, mas lembrem que pode ser por município, por região, né, as 5 regiões do Brasil, ou cada estado. Então, aqui, Rio Grande do Sul, e aí ele traz a gente para essa tela aqui. Essa seleção inicial, a gente vai pedir que na linha a gente quer o ano do nascimento, vamos ver onde é que está. Ano do nascimento. A coluna, não vou deixar nada selecionado, porque se fossem regiões, por exemplo, ou municípios diferentes, estados diferentes, a gente poderia botar na coluna. E aqui o que já vem marcado, nascimento por residência da mãe, tá? E não por ocorrência, porque por ocorrência daí é onde a criança nasceu, tá? E muitas vezes, quando tem o centro de referência, a pessoa é de outro município e vem para um município maior, né, para o nascimento, daí ele contaria como ocorrência, mas a gente, né, eu quero para esse exemplo, por residência. Aí aqui a gente vai selecionar o período, então vem 2000, deixa selecionado o último, que é 2024, que é o último que eu quero nesse exemplo, com o Shift, clique em 2015, ele seleciona todos de cima. Aí, descendo aqui embaixo, a gente quer que esse dado venha conforme a instrução da mãe. E isso também serve para o denominador, porque a minha população de nascidos vivos, eu vou ter uma quantidade para mães com baixa escolaridade e com mães para alta escolaridade. Daí fica a fórmula bem certinha, não pode ser um geral, né, porque senão não vai estar subdividido pelo que a gente quer. Então, aqui a gente vem em instrução da mãe, clica nesse maisinho, e aí, então, o baixa escolaridade é de nenhuma até aqui 4 a 7 anos. Então, selecionei aqui de nenhuma a 4 a 7 anos. A outra coisa, então, que a gente vai precisar aqui é isso, né? Aí a gente vem aqui em mostra, copia como CSV, ele baixa aqui para nós um arquivo. Aí a gente vem aqui, copia e cola lá no nosso banco de dados. Lembrem de colar, né, minha indicação somente valores, tá? Ok, agora a gente vai fazer a mesma coisa para alta escolaridade. Então, é só a gente fechar aqui
ele já vai estar salvo o que a gente selecionou, só vamos mudar aqui. 8 em diante, até o final, aqui até superior, tá? O ignorado a gente deixa de fora. Mostra. Aí verifica, né, se tá tudo como a gente gostaria, porque às vezes ele pode dar uma bugada e aparecer uma coisa diferente, e novamente o mesmo processo. Ó, a gente já pode observar aqui, olha a diferença de um para o outro, né? Então, se a gente usasse um denominador comum, por exemplo, que seria os dois somados, ia influenciar nos nossos resultados. Agora, a gente tem que ir na mortalidade, né? No número de óbitos lá no gabinete DataSUS. Então, voltamos lá para o gabinete DataSUS. Fechar aqui. Eu gosto, gente, de abrir de novo, tá? Então, eu vou fechar, vou aqui de novo. Aí, de novo, a gente vem em estatísticas vitais e agora a mortalidade nessa opção aqui. Óbitos infantis, Rio Grande do Sul. Ok, aqui é muito semelhante ao SINASC. Na linha eu vou escolher, então, o ano do óbito. Aqui, ano do óbito, né? Então, vejam que se vocês quiserem, dependendo da análise, tem várias opções aqui. Pode escolher o mês do óbito, enfim, né? Se quiser algo mais detalhado. Aqui fica a mesma coisa, aqui também. Aí, descendo, a gente vai ter que selecionar na categoria do CID-10 o que é o equivalente às diarreias agudas, né, que a gente falou lá que era o nosso objetivo aqui, né, a coleta, que é o código da CID-10 A08 e A09. Lembrem que para selecionar dois, a gente clica no conta e clica ali, que dele fica selecionado os dois. A outra coisa que a gente vai precisar é a faixa etária da criança, né? Porque aqui eu tô olhando o óbito, né? Então a gente vem em faixa etária 1, seleciona aqui do 0 até 364 dias. Aqui com shift vai selecionar todos, assim. E depois, então, a gente precisa a questão da escolaridade da mãe, que aqui a gente vai fazer separado, como fez no SINASC. Então, primeiro eu quero baixa escolaridade, então é de nenhuma até 7 anos, e é isso aí. Então, eu quero aproveitar, né, para dar dicas e outros exemplos que vocês podem aqui, tem um leque bem grande de opções de estar selecionando. Então, quando vocês investigam sobre mortalidade infantil, é bem comum ter fatores relacionados à mãe, ao parto e ao recém-nascido. Então, aqui a gente tem várias informações, né, como idade gestacional, tipo de gravidez, tipo de parto, peso ao nascer, outras informações do bebê, né, sexo, cor da pele, idade da mãe, que também é algo bem legal de se fazer, né, adolescente, a idade recomendada, né, para gestar, e alto risco, né, que entra acima de 35 anos. Então, só lembrando que se você desejar fazer essas análises separadas, aqui eu só estou mostrando baixa e alta escolaridade da mãe. Aí você tem que criar uma coluna para cada informação dessa, inclusive para a questão do denominador, que nem a gente fez aqui, tá? Então, e esse dado do SINASC é um dado que ele é muito bom no gabinete DataSUS, por todo o controle nacional que tem. Então, qualquer criança que nasce num hospital, num centro de saúde, seja do SUS, seja particular, seja convênio, é obrigatório preencher aquela declaração de nascimento, né? Então, o pessoal da enfermagem, né, que geralmente cuida disso, tem toda a regulamentação e vai passar isso, então,
para as informações, né, do SUS e tal, para depois entrar aqui no Tabinete DataSUS. Então, é um dado bem confiável, né? Então, vamos lá. Eu estou falando de nascidos vivos, né? A mortalidade, geralmente, daí tem que ter aquele fator de correção, que vai ter um vídeo aqui sobre isso, como eu já comentei. Selecionamos tudo que a gente quer, vamos aqui, mesmo processo, mostra, confere se está tudo ok e copia como CSV. E aí, vamos copiar e colar. São bem poucos casos, né? Que isso é bom, né? Que aqui a gente tenha poucos dados, só que às vezes para fins de análise, olha só, aqui deu algo bem interessante que eu quero mostrar para vocês, tá? Ó, vou ampliar aqui. Como os dados são, assim, é muito pouco caso, tá? O que que acontece? Tem anos que não tem. Então, eu vou copiar o ano também, e o ano que não tem, aí vai ser 0, tá bom? E ele não traz o ano, então tem que ter um cuidado na hora de transpor para cá. Então, ó, 2015 é 1, 2016 não teve, vou colocar 0, 2017, 1, 18, 2, 2019 e 2020 não teve, 2021 é 1, 2022 é 1, 2023 é 1 e 2024 0, tá? Para fins de análises, isso não vai ser muito bom para a gente fazer as taxas, mas para fim de exemplo para vocês é bem interessante, tá? Então, vamos lá fazer a outra parte. Fechamos aqui, tá tudo selecionado, a gente só vai alterar a escolaridade da mãe, como foi feito no Banco dos Nascidos Vivos. Mostra. Também deu bem baixo, conferindo aqui tá tudo ok. Aqui só faltou 2021, que não teve nenhum caso. Vou colar ali para facilitar para nós. – 2021, então, vai ser 0, e copiamos o restante aqui. Aí tá selecionado aqui. Ok, tá? Então, temos aqui os nossos dados, né, pegos do Tabinete DataSUS, tá? Agora, a gente tem condições de calcular a taxa de mortalidade por 1.000 habitantes. Então, a gente usa, né, a própria fórmula do Excel. Eu vou colocar aqui do lado, porque depois eu copio somente valores, porque senão ele fica a fórmula, e isso pode dar uma bugada, tá? Então, vai ser igual, na verdade, aqui, ó, peraí, deixa eu apagar aqui. Taxa, 1.000 habitantes, a gente tem que fazer duas, né? Vou botar aqui, baixa, a gente sabe que é baixa escolaridade, e aqui a taxa da alta escolaridade. Tá? Então, fórmula igual, abre parênteses, no numerador é o óbito aqui que a gente pegou, divide pelo denominador, que é os nascidos vivos daquela população, que é uma população de mães com baixa escolaridade, e multiplica por 1.000, que é a nossa referência. Aí, a gente, ó, tem o quadradinho aquele aqui, a gente só puxa que ele vai replicar. A gente pode deixar 2 decimais. Então, deu super baixo, né? Eu vou aqui só substituir para ver como exemplo, né? Vamos botar, imaginem que fosse, sei lá, do Brasil inteiro, vamos botar 1.500 aqui, ó. É muito alto, vamos botar 400. Ó, aqui fica mais próximo, porque o Brasil tem uma taxa de mortalidade geral, né? Porque aqui a gente está falando só de diarreia, que é uma das principais causas de óbito.
de 12, 11 a 13 crianças, né, nascidos vivos a cada 1.000 nascimentos. Então, aí ficaria um valor mais próximo, né? Só para dar um exemplo, assim, diferente, né? Aí aqui a gente teria a taxa por 1.000 habitantes, que isso dá algo bem mais palpável para o estudo de vocês, né? Trazer a taxa por 1.000 habitantes. E aí, claro, né? Depois a gente vai ter o vídeo que vai calcular o intervalo de confiança dessas taxas. Mas seria assim, então a gente tem esses dados prontos no Tabinete DataSUS, podendo calcular e dividir como você achar melhor. E conforme a sua busca científica, da necessidade que você encontrar de brecha na literatura científica para fazer o seu estudo ecológico. Então é isso, espero vocês nos próximos vídeos dessa playlist.